Olá, estamos começando mais um episódio do Papo de Pele, o podcast da MedSystems. Meu nome é Andressa Mundim, estou à frente do marketing da MedSystems e hoje estou com convidadas especiais. Hoje quem vai me ajudar a conduzir esse podcast de peso é a Thalita. Oi, gente, sou a Thalita Erec, Head de Ciências e Pesquisa da MedSystems. E a gente está com uma convidada muito especial para falar de tratamentos individualizados. É uma convidada que dispensa apresentação. Para a gente ela é muito especial, né, Thali? Sim, um exemplo. Doutora Paula Belotti está aqui com a gente hoje. Obrigada pela sua presença, doutora. Muito obrigada, Eu doutora. que agradeço. Paula Belotti, dermatologista e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma paulistana, que fui morar no Rio de Janeiro aos 22 anos e lá estou até hoje. E, como vocês bem sabem, apaixonada por tecnologias. A doutora ela é considerada pra gente uma mãe da tecnologia, sabe? Então, assim, todos os Tudo dúvidas, que tem, tudo a que gente chama existe ela. de tecnologia, onde que eu faço tal tratamento? Quem tem tal tecnologia? Doutora Paula tem expertise também em tecnologia e tudo que envolve a tecnologia. Desde a física, desde da indicação, paciente como um todo, ela é um exemplo pra gente e Nos ajuda muito. 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 E o tema de hoje, gente, é para falar de individualização. Eu sei que quando a gente fala esse tema, né, doutora, parece que é assim, nossa, é mais um clichê falar de personalização, Sim. individualização, mas não é, porque o que a gente vê hoje no mercado é, de fato, uma padronização da beleza, uma padronização dos tratamentos, e a individualização é o que, de fato, diferencia um médico hoje. Conta um pouquinho, doutora, pra gente, sobre essa sua trajetória com essa personalização dos tratamentos, como que você lida com isso no dia a dia da clínica? Como que você convence o paciente, porque também até termos, né? Então, assim, nas redes hoje, Sim. termos endolaser, que tá na moda hoje, entre aspas, produtos novos. Então, como que você convence o paciente que ele não necessita daquilo? Sim. Olha, para você há pouco estava falando, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu, desde que me conheço por dermatologista, quando eu me entendi, né, como especialista em cuidar da saúde do maior órgão do corpo humano, isso eu tinha 26 anos, eu já individualizava os tratamentos. Eu abri meu primeiro consultório com 28 anos e ali eu já comecei a entender que cada paciente era um paciente. Para vocês terem uma ideia, lá atrás já surgiu o que é hoje pra gente o nosso programa GST, do Grupo Paula Belotti, que é o Global Skin Treatment, que ele é personalizado. Andressa tem um Global Skin Treatment, Thalita tem um Global Skin Treatment, Paula Belotti tem um Global Skin Treatment. Então, naquela época, eu já comecei a entender que cada pessoa necessitava de um tratamento, seja ele na saúde e seja ele como consequência o seu embelezamento. Então isso vem na associação de técnicas e tecnologias que vão promover saúde em primeiro lugar e como consequência o embelezamento. Então esse olhar crítico, individual do especialista, ele é fundamental. Então isso começa, gente, com uma consulta, né? A avaliação clínica do paciente. Então, eu acho tão engraçado, vocês estão falando isso, como é que você convence o seu paciente? Muitas das vezes, Thalita, eu me surpreendo com frases assim, nossa, eu nunca fui examinado dessa maneira. Nossa! O doutor nem relou em mim. Não, assim, né? o doutor nem relou em mim. Nem relou em mim, então, nem às pediu vezes, exame, eu vou te dar um exemplo prático, né? Minha secretária chega para mim, que ela já conhece, nós só trabalhamos com programas de tratamentos individualizados e, como eu falei, isso começou aos meus 28 anos, no meu primeiro equipamento era um peeling de cristal. Era uma máquina italiana, na época, só existia ela no mercado. E eu lembro Inovadora. que, só para contar um pouquinho para vocês, por favor. meu pai falou, olha, eu vou te dar a primeira parcela do equipamento, depois você vai pagar ele como um todo. E ali eu entendi que não era uma sessão de peeling de cristal que ia dar aquele resultado que eu esperava, em termos de textura de pele, em termos de mancha, do que aquele paciente precisava. Então eu entendia que era o mínimo X de sessões. Então se o paciente tinha uma pele oleosa, eu associava com peeling na época de ácido retinóico. Se o paciente tinha uma pele mais seca, eu associava com alguma hidratação. Sim. Enfim, ali já nascia o meu programa GST. E eu entendia que o paciente ele necessitava de um programa de tratamento. Isso aos 28 anos, gente. Eu tô com 52. Então, isso começou lá atrás.
Então, numa consulta, a minha secretária chegou, olha, doutora, ela veio porque ela quer fazer um botox. Dá um exemplo simples pra você. Que o paciente hoje tá assim, Exato. Né? Ele vai na busca do tratamento. Aí, eu já olho pra cara dela e eu dou risada, porque ele não vai sair com uma toxina botulínica da minha clínica. É muito pouco provável que, se eu não conheço esse paciente, se ele nunca esteve comigo, eu só aplicar uma toxina botulínica dele. Não que ele não vá fazer essa toxina botulínica em algum momento, ok? Mas ele passa pela consulta. Nós hoje, você sabe muito bem disso, vocês sabem, nós nos especializamos também em métodos diagnósticos por imagem. Sim. Voltando lá atrás, nós somos os primeiros a investir no equipamento que tinha uma fotografia UV. Ah, você postou até essa semana, né? Que foi a primeira foi em 2002, clínica que trouxe a foto UV para o Brasil. E isso foi um divisor de águas, porque você imagina, você mostrar numa consulta para o paciente o quão aquela pele está degenerada pela exposição solar excessiva. Então, aquilo já começou a ser um divisor de águas e um diferencial dentro da minha clínica. Aquilo foi um boom, porque todo mundo em busca de saber como é que eu tô lá dentro, né? Então, nós estamos cada vez nos especializando mais em métodos diagnósticos por imagem. Para vocês terem uma ideia, em 2017, nós trouxemos o primeiro ultrassom para dentro de uma clínica dermatológica, onde nós mapeamos toda a pele do nosso paciente para entender se ele tem algum produto em excesso, como é que tá lá dentro. O Double Scan, que é um ultrassom de 75 MHz, que nós enxergamos o colágeno do paciente lá dentro, entre outros métodos diagnósticos por imagem. A microscopia confocal, onde a gente enxerga a pele em tempo real. Então, a partir dessa análise completa, dos pés à cabeça, gente. O que é um dermatologista? Ele cuida de quê? Da saúde. Então, não é cuidar de uma ruga. Sim. Obviamente, aquela ruga está incomodando o paciente, nós vamos analisá-la, nós vamos... Mas ele é mais do que isso. É mais do que isso. Eu ia até perguntar para a doutora, eu acho que falando de individualizar tratamentos, faz todo sentido também na consulta entender o estilo de vida e o hábito do paciente, porque uma pessoa de 35 não é igual a outra pessoa de 35, porque se elas têm hábitos distintos, uma pele de um fumante é muito diferente de uma pele de um não fumante. O estresse, ele tem uma relação totalmente direta no processo de envelhecimento e você entender, né? Microbioma, poluição, tudo hoje está envolvido. Como que o mais interessante é o seguinte, você falou, como é que você aborda? Primeira coisa, o que está te incomodando, Andressa? Essa pergunta, ela parece simples, mas ela é fundamental. Então, a minha primeira consulta, em que eu posso te ajudar? O que está te incomodando? Aí você vai me falar, que vai chegar, tá me incomodando essa ruguinha daqui. Vamos analisar a sua pele, eu vou te examinar, entender o que está acontecendo com você, Andressa, né? E saber o que você e a sua pele precisam. Perfeito. Se é só uma toxina, aí você você já começa, você usa... Gente, pasmem, muitos não usam filtro solar todos os dias. Sim. Que são coisas Pensam básicas. Que é cosmético, né? Exato. O filtro solar ainda é tido como um cosmético hoje na rotina do brasileiro. Não tem um skincare adequado. Então, quer dizer, a pessoa já fez um volumizador, um preenchedor, um bioestimulador, uma toxina botulínica, mas não tem o skincare e não tem o filtro solar. Ou muitas vezes a maior queixa dela, por exemplo, são rugas finas ou rugas ao redor da boca e a pessoa fuma. Não é necessariamente o dermatologista que vai tratar sim, melhorar sim, mas ele não vai cessar essa situação. Exatamente. Então, o estilo de vida é importante. E é tão comum, né? A gente que está nesse mercado há muito tempo, já passei por 1 milhão de dermatologistas, desde entrevistando até só um contato profissional. E muitos não abordam, de fato, esse estilo de vida, sabe? Investigar mesmo o paciente. Sim. Né? E cada um é um cada um, né? Sim. Então, o que te incomoda? Nós vamos avaliar. Eu digo que a nossa avaliação, a nossa consulta dermatológica, que a gente chama de check-up de pele. Você já fez o seu check-up de pele? O que é um check-up de pele? É você ser avaliado por um especialista que é o dermatologista. Então, ele vai te avaliar. Muitas das vezes, olha, outro exemplo. Uma paciente, eu quero colocar um fio de sustentação. Você vai lá, ela tá cheia de ceratose actínica, tá com base celular, ela não se cuida, ela toma muito sol. Então, assim, é além, né? O que ela está apresentando são coisas que está
dentro dela, que ela precisa mudar os hábitos de vida dela. Sim. Isso é importante. Não só os cuidados com a pele, alimentação, se ela pratica exercícios físicos. Então, gente, é muito além. E isso como é que você convence? Você conversando, você orientando, você explicando para o paciente, que muitas das vezes ninguém explica, ninguém orienta. Sim. Só trata uma coisa momentânea do paciente. É que uma vez que a medicina, e no Brasil ela tem essa característica que muitas vezes ela se encaminha muito mais para um business do que para uma ciência, muitos médicos interpretam a consulta como perda de tempo, né? Ah, não, Nossa, eu preciso rentabilizar logo, vamos fazer rápido. E isso vai ter uma conta no futuro, né? Não, e eu te digo outra coisa. Muitos colegas, né, quando visitam o meu centro de imagem diagnóstica, perguntam, mas quanto que você cobra por essa fotografia ou por esse exame? Nada. Está dentro da minha consulta. Da sua segurança clínica. Paula, como você investiu isso para uma consulta? Sim, gente, é um diferencial. Porque o paciente, ele se encanta, ele entende o quão é importante esse cuidado. E eu vou te falar, outra coisa que vocês vão ficar chocadas. Muitos pacientes não sabem que a pele é um órgão. Quantas vezes eu pergunto, você sabia que a sua pele é um órgão? Aí ficam me olhando assim, é um órgão? De tão banalizada, muitas vezes, que está. Sim. Sendo cuidada por pessoas que não são especialistas na pele. Ou que simplesmente cuidam, né, de um detalhe assim, eu tô aqui com uma ruguinha, então vamos fazer uma toxina, vai acabar, eu vou fazer isso. Não. Vamos cuidar de você, vamos entender o que a sua pele precisa. Então, como é que a gente convence, Thalita? Orientando, examinando, explicando para o paciente. Isso eu acho que é um respeito e amor, né? Sim. Que a gente tem muito pela nossa especialidade e pelo ser humano, né? E também, doutora, um ponto assim que muitos profissionais se inspiram na sua trajetória de como que você aborda o seu paciente, é de você ter essa total controle de tudo aquilo que você faz. Então, depois você vai falar aquela frase maravilhosa que você sempre fala ela. Eu fico até arrepiada. Mas o que é? É você entender aquilo que você está fazendo para o seu paciente. Porque toda vez, qual protocolo você usou? Gente, o paciente, a individualização do paciente leva em consideração isso da tecnologia, que não existe um padrão único da tecnologia para todos os pacientes. Então, a doutora dominando, esse domínio que você tem sobre a tecnologia, você olha para o seu paciente e você sabe daquilo que ele precisa a partir, né, consequentemente, da sua consulta, que é totalmente completa. Olha, Thalita, eu digo o seguinte, né? Quem detém conhecimento não fica refém da técnica. Isso é muito importante. Eu acho que isso é obrigação, a minha obrigação. Eu me cobro muito sobre isso. Então, você não vai me ver nunca falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento para. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. É um então, negócio assim, tão banal, né? Mas quando eu fico quieta, eu assimilo aquela informação, eu vou atrás. Eu sou extremamente curiosa, isso é uma característica minha desde quando eu era pequena. Isso é engraçado que você vê até nos filhos, isso se repete. Sim. Então, por exemplo, para o meu pai me convencer, para minha mãe me convencer, era com muita argumentação. Eu sou uma pessoa e eu tenho um filho meu que ele é super assim, mas por quê? Por que eu não posso? Ele é desde pequeno. Então, e lá em casa é muito assim, nós conversamos muito. E nós nos convencemos através de argumentos, de conhecimento. Mãe, não é assim, é assado. Olha, não fala isso porque você não está entendendo que você tem que ler isso, isso e isso. Então, eu também aprendo com os jovens. Eu acho que isso é uma troca maravilhosa. Por isso que eu adoro conversar com pessoas também mais jovens, porque a gente aprende muito. Então, o conhecimento, para mim, é fundamental. E eu não expresso opinião daquilo que eu não tenho certeza. E eu respeito muito as pessoas que, em determinados assuntos, sabem mais do que eu. E que possam me orientar. Isso é fundamental. Então, se eu falo sobre alguma coisa, você pode ter certeza que eu já estudei sobre isso, que eu já me inteirei daquele assunto e eu falo com propriedade. Então, o meu paciente que consulta comigo, ele sente essa confiança em mim. Sim. Então, por exemplo, Paula, agora, eu vivo falando assim, mas qual é o não é qual é o equipamento novo que está na moda? O protocolo. Isso não existe. Primeiro, eu não sofro o efeito manada. Eu costumo dizer que hoje o ser humano, ele tá muito no efeito manada. Então, se tá indo todo mundo pra cá, ele nem sabe pra onde ele tá indo. É igual, às vezes, europeu, americano, que entra na fila, ele não sabe nem que fila que é. Se ele vê uma fila, ele vai lá e entra na fila. Sim. Ele não sabe nem pra que é a fila. Então, eu sou muito disso. Eu nunca segui tendência, eu nunca segui
Ah, porque a fulana tá usando, eu também vou usar. Ah, porque a pessoa comprou aquele equipamento, vamos lá, eu vou comprar. Não. Eu quero entender o que é aquele equipamento. Vamos lá. Ele pode somar dentro agregar dentro de resultado do meu programa GST, do que você já realiza, do que eu quero, do que eu posso dar a mais para o meu paciente em termos de segurança e eficácia. Até porque eu escolhi a dermatologia, que é uma especialidade não invasiva. Obviamente que você tem a cirurgia dermatológica, você tem outras áreas hoje dentro da dermatologia que são um pouco mais invasivas, mas eu sou uma médica não invasiva, né? Eu gosto, para mim, procedimentos que não são invasivos. Eu, obviamente, sou super a favor de procedimentos invasivos quando são indicados, mas eu, na minha prática, eu busco para o meu paciente procedimentos não invasivos, que não tirem ele da rotina. Então, eu sempre fui assim, desde que eu me conheço por dermatologista, tá? Então, essa questão da individualização e da credibilidade, da autoridade. Como que você vai se tornar autoridade naquele assunto? Quando você tem total conhecimento sobre aquele assunto. Isso é muito importante. Então, não existe protocolo engessado, não existe assim... Eu já dei várias mentorias, já participei de vários congressos, aulas, workshops. Paula, qual é o seu protocolo? Não. Vamos entender o que eu técnica. Como que eu cheguei? O que eu pensei para chegar, para abordar o paciente para eu ter esse resultado? E nem a marca. Eu acho que a marca do equipamento, e óbvio, a gente como distribuidora de muitos equipamentos, é muito interessante para a gente ver a autoridade falando dos nossos equipamentos. Mas nós temos consciência, eu acho que é isso que dá tanta legitimidade para a gente, de entender que dentro de uma categoria de tecnologias existem bons equipamentos tanto quanto os que a gente vende. A marca é um detalhe para o médico, ele se adaptou com aquela tecnologia, ele tem alguma coisa que na clínica casa. A marca é um detalhe no meio da jornada. Olha, eu vou te contar uma história sem citar nomes. Uma vez eu estava num congresso e ouvindo um colega palestrar, dizendo que os médicos tinham que fugir de equipamentos caros, de consumíveis caros e nananá, que na realidade o que interessava era a segurança que o médico tinha em operar aquele equipamento, de dar o resultado, que na realidade os resultados eram os mesmos, e eu só ouvindo aquilo. Aí eu fui fazer minha palestra, na época era para falar sobre lasers fracionados. Nós fomos um dos primeiros a ter o primeiro fracionado não ablativo na época, etc e tal, que era da marca do Fraxel, que foi o primeiro a vir para o Brasil. E aí foram as evoluções, né, surgindo, e eu só ouvindo o colega falar. Aí eu comecei minha palestra assim: olha, os equipamentos são diferentes, sim. Senão a gente não teria diferença entre, por exemplo, um Fusca, um Hyundai e uma Mercedes. Então a gente não pode equiparar todos os equipamentos. Aí, depois eu expliquei o porquê disso. Eu vou fugir. Não, você não tem que fugir. Você tem que ver qual é o diferencial dessa tecnologia, por exemplo, né? Que você está adquirindo. Se ela realmente vai te dar resultados. O que ela traz de novo, de inovador, perante as outras semelhantes no mercado. E ver se aquilo está dentro até do seu budget, né? Você tem que entender o seu mercado interno, como que o teu paciente vai aceitar. E, gente, se você traz resultado para o teu paciente... Independente se é um consumível mais caro, se não é, ele vai pagar. Porque ele acredita naquilo, ele ficou satisfeito com o resultado. E aí, não tem jeito, as tecnologias são diferentes. Aí, contando para vocês que numa outra aula com esse mesmo colega, ele falou a mesma coisa. Os equipamentos não são iguais, existe a Ferrari e existe o Fusca. Eu achei muito engraçado, que ele usou a mesma nomenclatura. E é verdade. Existem muitas Ferraris e muitos Fuscas. Exato. Dentro da mesma categoria, eu falo muito isso. Qual que é melhor e pior? Já aconteceu isso, inclusive até nos meus canais pessoais. Falo, gente, são dois muito bons equipamentos. Você vai escolher aquilo que você se adapta. Tem uns que são inferiores e superiores a outros, óbvio. Mas alguns são páreo. E eu não é porque eu trabalho na empresa que eu vou dizer, não, só o nosso presta, só... Não, gente. Tem que avaliar, eu acho que a autoridade, ela tá também nessa responsabilidade de falar o que é melhor para mim. Às vezes pode ser uma condição de pagamento, né? Então, Exato. assim, a responsabilidade, ela tá nisso. E o que eu vejo são muitos médicos virando reféns das marcas, esperando com que a marca tenha autoridade para colocar aquele equipamento na clínica para dizer, não, eu sou um bom médico porque eu tenho esse equipamento. E nem sempre é isso.
acho isso um absurdo, né? Como médica especialista, que eu costumo dizer, vou dar outro exemplo. Uma vez eu recebi uma paciente que veio na minha clínica, se era tratamento corporal. Eu sempre tive uma área muito grande corporal na minha clínica, sempre acreditei muito na área corporal, não só como estético, mas como tratamento da pele como um todo, de saúde global, né? O Global Skin Treatment. E aí ela veio, eu quero fazer esse equipamento. Ela veio assim, com a chancela, eu quero fazer esse equipamento. Aí, ela e o marido. Nós analisamos, avaliei tudo, a paciente, o equipamento na época, ele era para celulite, então ele tinha uma sucção muito forte e ela era com uma insuficiência venosa burral. Então aquilo para ela não era o mais indicado. E eu fui explicando para ela, olha, você não tem indicação de fazer esse equipamento, por isso, isso. Analisando o marido junto na consulta, ele assistiu a consulta e virou, você tá vendo? Aí ele contou, olha, ela já foi numa clínica, ela fechou 12 sessões desse equipamento, não teve nenhuma avaliação, ela chegou falando que queria esse equipamento, fechou 12, eu achei muito estranho, falei, não, eu queria que você consultasse com uma médica que eu confio, etc e tal. Então, você veja só, a marca não pode estar acima do médico. Não. O médico que tem que ser a autoridade para chancelar aquela marca, né? Aí como é que você convence? Mais uma vez, a autoridade. Quando me perguntam, Paula, por que você não utiliza esse produto? Eu não utilizo esse produto porque o produto que eu utilizo, vamos supor, eu já estou há 10, 15 anos utilizando, é um produto que tem 20 anos de estudo, eu não vou trocar esse produto por uma coisa que não tem nenhum follow-up de 6 meses. Ou só porque lançou uma... Exatamente. Então, eu acho que, assim... Sou eu, tá, gente? Meu compromisso como especialista em cuidar da saúde do maior órgão do corpo humano é que o meu paciente entenda e tenha confiança naquilo que eu falo para ele. Isso é a minha maior preocupação. Meu pai foi um grande médico, um grande cardiologista. E ele disse, minha filha, assim, a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu nome e o seu sobrenome. Sim. Então, carregue ele, sabe, com muito orgulho. E eu tenho orgulho, né? Porque, assim, o que eu falo pro meu paciente é o que eu acredito, o que eu faria em mim. Eu só faço num paciente meu o que eu faria em mim. Né? A conduta que eu teria comigo, com a minha família, com os meus filhos, eu faço no meu paciente. Isso é responsabilidade. Sim. Né? Isso é credibilidade. Até no nosso mercado, eu acho que, aí fugindo um pouquinho do assunto, mas eu já volto para a individualização, mas no nosso mercado também, eu acho que no mercado médico e até nesse mercado de tecnologias, falta tanta essa construção da credibilidade pela discussão, né? A gente se vê tanto, o mercado, ele se cobra tanto como concorrente, que a gente não chega... vamos discutir então, vamos colocar as tecnologias para conversarem. E é tão rico construir construir a credibilidade através da diversificação de ideias, sabe? Então, acho que esse mercado, ele é muito fechado para isso. Ou eu tenho esse equipamento e eu sou desse grupo, ou eu tenho esse e eu sou desse grupo. Gente, e é tão bobo isso. Não, e olha, vou te falar, eu faço parte de vários grupos médicos, né? E as pessoas se ofendem quando você pergunta. As pessoas se ofendem quando você tem uma dúvida, né? Onde você pergunta assim... Onde está o estudo? Aonde foi feito? Porque, gente, hoje estudo qualquer um faz. Sim. Né? Você sabe, você é casada com um professor de universidade. Eu até já conversei várias vezes com o seu marido sobre estudos feitos. E a gente vê vários estudos enviesados. Então, assim, hoje, você não pode nem conversar, nem trocar uma ideia com um colega, às vezes, porque ele se sente ofendido. Pela marca do equipamento, não é nem pela trajetória dele. É verdade. Então, as discussões são válidas. Outro dia tá uma discussão muito gostosa com um grande colega até da Bahia. E ele tentando me convencer sobre lasers de picosegundos, eu falando, não, mas esse é assim, assim, assado. Aí vai, Paulinha, mas o preço desse... Eu falei, então tá bom, é o preço? Ok, mas você não vai me convencer de que esse é melhor. E a gente conversando numa boa, cientificamente, isso me seduz, isso me encanta. Quantas discussões nós já tivemos, Thalita? Sim. Quantas, assim, trocas de experiências nós já tivemos? Para tomar até uma posição. Exato. Até hoje, vamos voltar assim, né? Dar um overview de tudo. Até hoje, para você ter uma opinião de qualquer coisa, até política. Exatamente. Você não tem que ir naquilo que a manada. Você tem que identificar os dois lados e você se apropriar daquilo, formar a sua opinião de onde você quer seguir. Aqui mesmo, no podcast. Não existe o certo e o errado, entendeu? Exato. Não existe o certo e o errado. E as pessoas se ofendem. As pessoas estão muito reativas, as pessoas se ofendem. Reativas e aí, demais. hoje, gente, com a minha maturidade, né?
umas 50 a mais, vamos lá, eu já fico mais quieta. Eu deixo pra lá, porque às vezes não vale a pena você discutir, você já entendeu qual é o modus operandi e também pra que você quer convencer o outro? Eu tô muito nessa vibe, né? Eu sei, Quem pra você mim é, é você importante, sabe. né? Eu tô passando isso pro meu paciente, eu tô tratando o meu paciente da melhor maneira possível. Né? Exato, e eu não quero confiança, convencer ter ninguém essa confiança, do meu parecer, né? Eu economizo opinião também. Exato, eu tô economizando, eu tô assim, eu tô ouvindo, aí eu já falo, olha, eu já identifico o perfil da pessoa, já sei onde essa pessoa quer chegar. Eu acho que com a maturidade você vai vendo, você vai abrindo os seus canais até da sensibilidade pra entender o que vale ou não a pena. E assim, e não julgar as pessoas. Cada um tem um jeito de ser, cada um vai defender por N motivos ou N razões, mas o mais importante é você realmente ter o conhecimento, procurar, assim, estar certo daquilo que você está falando. O meu compromisso não é convencer o mundo, mas o meu compromisso é com o meu paciente. Com a sua entrega. É com ele que eu tô preocupada. E é isso que você individualiza o tratamento. Não tem nada melhor, né, do que você ter toda essa autoridade. Como que você tem essa autoridade? Buscando informação, indo atrás daquilo que você está realizando, tendo a segurança no tratamento. Consequentemente, o resultado, doutora, ele é tão mágico que as pacientes sentem o amor, porque eu explico como que o laser funciona, como que aquele ultrassom vai estar atuando na pele dele. E ele pergunta, Paula, mas por que eu tenho que fazer esse equipamento? Qual é a diferença? Eu explico qual é a diferença. Aqui a gente estava conversando sobre os diversos estímulos nas células. Isso é muito importante. E é interessante isso quando a pessoa entender. Pergunta e você fala com o coração, fala, olha, é assim, assim. Eu só a partir penso assim, dessa informação você toma decisões. Eu que tenho a vaidade como um valor, se eu for numa dermatologista e ela não puder conversar comigo e gastar um tempinho comigo, eu vou sair frustrada. Porque é quase como se fosse a minha psicóloga. Porque se a vaidade é o meu valor, ela tá ali me ajudando numa coisa que é muito importante pra mim. Então, eu acho que toda dermatologista, ela tem um pouco de psicologia. Sim, psicologista psicóloga. É o cuidado, né? É o cuidado. É o cuidado. Voltando pro... Não que a gente tenha saído, mas voltando pra questão da individualidade, o que a tecnologia hoje representa na personalização dos tratamentos? Olha, a tecnologia sempre... eu vou contar assim, como que eu me apaixonei por tecnologia. Eu tinha 26 anos, eu fui no meu primeiro meeting da Academia Americana de Dermatologia, tá? Eu não deixei de ir porque eu já tinha visto alguma coisa sobre o primeiro laser de CO2 e o poder de regeneração daquele equipamento. Tá de volta, tem CO2 é uma coisa que tá voltando. Exato. E eu fui lá para isso. E eu fui com todos os meus livros, porque eu estava prestando a minha prova de título de especialista, e todo mundo, você vai? Um mês antes da prova de título. Eu falei, eu vou. Porque eu quero assistir essas palestras de laser. Na época era a Tina Osler, eram os grandes mestres, que eu costumo dizer que era do ouro do laser, tanto lá fora como no Brasil. E eu era uma criança entrando nesse mercado já, assim, enlouquecida e muito atraída pelo poder regenerador da tecnologia. Então, quando eu assisti uma aula onde a Tina Osler mostrou o trabalho que ela fez com gêmeas univitelinas, onde uma tratava com laser e a outra não, eu fiquei chocada com o poder de regeneração e o poder natural da regeneração. Legal. Sabe, de você pegar aquela pele e regenerar, aquela pele com saúde, aquela pele totalmente fotodanificada e entregar um resultado para o paciente na saúde da pele. E ali eu entendi que a tecnologia, com 26 anos, eu entendi que não era um embelezamento. A tecnologia era uma ferramenta para o dermatologista ir além, ele chegar lá dentro. O poder da regeneração, porque vocês sabem que, como a pele é um órgão, né? Ela é uma barreira. E você calibra até onde pode chegar, né? Exatamente. Então, assim, o creme, ele tem um poder de absorção. O seu skincare é fundamental? Mas ele tem um poder, mesmo com a alta tecnologia, mesmo com as nanopartículas, com as partículas... Ele tem um teto. Mínimas, ele tem um teto. Então, os lasers, as tecnologias, eles são uma arma fundamental, uma ferramenta fundamental de regeneração para o dermatologista. Individual. Porque é seu. É você regenerando você mesma através de um machucado que uma tecnologia vai fazer em você. E aí a potência que você coloca ou a frequência totalmente individualizada. Então não existe receita de bolo, não existe protocolo pronto, existe sim o conhecimento de cada tecnologia. Então ali
com aquele laser de CO2, imagina, naquela época, era totalmente ablativo. Você arrancava a pele do paciente inteiro, o paciente ficava 3 meses vermelho. Aí veio a evolução e eu fui acompanhando. Gente, eu pegava uma maletinha, eu era residente no Fundão. Eu fui uma das primeiras a ter o criógeno, eu fui uma das primeiras a ter o eletrocautério. Eu levava para o Fundão uma maleta com equipamentos, com 26 anos. Né, para já fazer, eu como residente chegava lá com os colegas, a gente se reunia sexta-feira à tarde, pegava os pacientes, e na época não tinha o laser ainda no Brasil. Beauty Day. Né, a gente usava o microdermabrasão para tirar tatuagem. Nossa. Eu tive uma máquina de microdermabrasão. Não, de micro não, da lixa, Nossa. da dermabrasão, né? Então, assim, eu comecei ali. Ali foi o meu encanto e eu entendi que a tecnologia seria uma ferramenta indispensável na prática diária. E eu não sosseguei enquanto eu não comprei meu primeiro laser. E tem, né, autoridade em tudo nesse caminho. Exato. Que tem essa tua opinião, a sua expertise em todas as tecnologias e na individualização dos protocolos. Isso. É encantadora, doutora. Existe muito erro hoje em dia na dermatologia, por mais que a tecnologia venha com um protocolo, e é normal vir. Porque ela tem que ter base, a é o base, estudo, exato, é o guideline. Mas é muito comum ver profissionais errando com o próprio protocolo. Porque não era para aquele paciente o protocolo. E o que mais eu posso falar, o que me irrita? Posso falar? Claro, por favor. Eu segui o protocolo Olha, eu segui o protocolo da empresa, por isso que você errou. Não, eu falo mesmo. Porque às vezes o paciente não cabe dentro do protocolo da empresa. O protocolo da empresa é um guideline. Você tem que ir além da tecnologia. A tecnologia não pode, né, ser o seu, como é que fala, te segurar. Então, às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas como é que você chegou nisso? Como é que você fez esse protocolo? Como é que você mudou isso? Porque eu fui além, eu fui estudar o que eu poderia, o que essa tecnologia poderia me dar mais. Sim. Não, né? E pegando um espectro aqui nosso, por exemplo, tudo depende. O protocolo, ele foi estudado num tipo de pele, num tipo de fototipo. Por exemplo, os lasers italianos, eles foram... o protocolo que vem de fábrica, eles são especializados em peles europeias. Exatamente. Então, se você usa aquele protocolo que veio de fábrica aqui no Brasil, que tem uma miscigenação, já tá errado. Então, nem isso as pessoas se perguntam. E a Thalita sabe muito bem. Ela vem com... Thalita, já mudei tudo. Já mudou tudo. Sim. Doutora, mas o que você tava? Já mudei. Porque aqui, as peles brasileiras, gente, é muita miscigenação. Sim. Pra vocês terem uma noção, você imagina o que foi a gente criar o primeiro setor de pele negra do Brasil. Sim. O desafio de trabalhar com laser na pele negra. E isso é a partida da individualização. Exatamente. A doutora, né, ter toda essa questão da individualização e a questão de trabalhar. E tem que peitar erro, né? Porque enquanto você, para você se tornar autoridade, você vai errar, você vai ter que testar. O que acontece, então, gente? A responsabilidade. É a responsabilidade. Erro, então, você vai ter que saber como eu vou voltar. te dizer, mas eu sou muito crítica, Andressa. Primeiro, assim, quando eu adquiri uma tecnologia, eu já estudei sobre ela. Então eu já pesquisei, eu já entrei, eu já estou estudando, eu já estou lendo, eu já estou vendo como que eu posso, né, associar, como que eu vou fazer. Então, eu te digo que errar é humano, mas persistir no erro para mim já tem outro nome, tá? Então, existe uma coisa entre errar e técnica inadequada, né? Sim. Então, eu vou Bem te dizer pontuado. que o índice assim, de complicação na minha clínica é 0. Pra você ter uma ideia, tá? Obviamente, vai ter uma hiperpigmentação, mas isso faz parte. Por exemplo, pele negra, até a doutora Catherine, que é a chefe de lá, fala, se olhou pro negro, ele vai hiperpigmentar. E então, ela já avisa pra ele. Tratamento. Tá dentro do tratamento e do previsto. Por quê? Porque ela estuda, a gente sabe que isso vai acontecer. E isso, aí entra a autoridade, já explica pro paciente, né? Como, por exemplo, você vai fazer, às vezes, um laser de picosegundos na ponteira fracionada, vai aquelas petecas todas, né? Fica aquela reação purpúrica. É o esperado. Você já vai avisar pro paciente que ele vai ficar assim, né? Então, às vezes, eu recebo fotos até de... Mas calma, esse é o esperado. Sim. Então, você dá segurança pro paciente que aquilo vai ser resolvido. Por quê? Porque você tem o conhecimento daquilo, né? Tá sob controle. Obviamente que existem casos que a pele é uma caixinha de surpresa, aí entra que, assim, desculpa, não é
reserva de mercado. Eu tenho certeza, a pele tem que ser tratada por um dermatologista, tá? Sim. Por quê? Porque o dermatologista, o bom médico, como é que a gente conhece o bom médico? O bom médico a gente conhece na técnica adequada e quando acontece algo que não estava esperado, ele vai saber intervir Ele vai saber e vai saber o caminho de volta. Esse é o bom médico, não é verdade? Sim. Então, por isso que eu, assim, não dá, né? Tem que ser com E dermatologista. é individualizado. Exatamente. E aí, só pra gente finalizar, porque senão a gente... Até amanhã. A gente pode ficar até amanhã, gente. Vamos ficar até amanhã. Tem tanta coisa aqui. Trazendo para a linguagem coloquial de um ser humano comum, de um paciente comum, é tão importante individualizar que eu já fui paciente de criolipólise. Uhum. E amigas minhas já fizeram criolipólise e o resultado delas não foram igual o que eu tenho, que foi maravilhoso. E aí, a sacada é tanta assim, né? Porque quando elas me falam isso, eu falo assim, você faz exercício? Você se cuida? Como que tá a sua alimentação? E hora que eu vejo que é totalmente o oposto do que, por exemplo, eu sigo, e eu não tô dizendo que eu sou a paciente ideal, não. Mas eu tenho esse cuidado, a resposta não é nem um médico, já tá no paciente. Então, um médico capaz de olhar isso e indicar o tratamento, porque às vezes nem é criolipólise, às vezes a pessoa ela sofre de uma compulsão, Exato. ela não consegue ter disciplina, em outra instância que não é o tratamento que vai resolver, né? E aí a pessoa muitas vezes se frustra. Fez a crio, ficou com uma flacidez assim absurda. Mas onde você fez? A pessoa avaliou sua pele? Porque tem pele que é mais flácida que outra. Sim. E aí eu fico assim, nossa, se eu pudesse falar, vai num médico, vai num dermatologista. Não, e olha, você falou uma coisa importante, né? Quando eu digo, mas é simples tratamento estético. Não é, gente. Não é simplesmente um tratamento estético. Envolve muita coisa. É uma conduta multidisciplinar. A gente podia ficar aqui semanas falando sobre isso. Mas tem uma coisa muito engraçada, Andressa. A gente também não... A mudança comportamental, ela é a médio e longo prazo. Né? E a pessoa tem que querer. Então, eu já vi de paciente também, você tá aqui, você estuda pra isso. Paulo, eu não vou parar de comer, não vou parar de beber e eu quero perder minha barriga. Se vira. Eu já ouvi isso várias vezes. Como eu já ouvi, eu não vou parar de tomar sol, 2 vezes por ano eu venho aqui pra você dar um jeito na minha pele. Então, assim, a gente também tem que entender o que o outro quer. Mas Exato. A partir do momento que a gente entender o que o outro quer e como o outro se comporta perante a vida, a gente também vai ter a liberdade de falar pra ele. Você vai ter esse limite de resultado, né? Sim. Porque você não vai fazer isso. Mas é muito interessante, gente, lidar com o ser humano. Eu digo pra vocês que primeiro é desafiador e assim, encantador, né? Sim. Porque o ser humano, ele é único. Sim. Né? Então, cada pessoa... se eu fizer uma consulta com você, vai ser uma consulta. Se eu fizer uma consulta com a Thalita, vai ser outra. Porque são pessoas diferentes. Mas nesse caso, eu queria pegar minha amiga no colo e falar... Nossa, eu que não sou dermato, eu não tinha te indicado uma crio nessa situação. Pois é. E muitas das vezes é isso, né? Como eu falei, a paciente veio atrás de um equipamento, não era o equipamento. Que não era o melhor para ela no momento, hoje, né? Olha que engraçado, como nós temos o nosso programa GST, as pessoas já vão em busca do programa GST, do Grupo Paula Belotti, e não mais daquele equipamento. E assim, hoje, muitos colegas, desculpe falar isso, eles não tornam a individualização e não tornam isso acessível aos pacientes. O que eles tornam acessível? A marca. A marca apenas. E uma coisa muito importante também, doutora, que a gente vê bastante isso no nosso dia a dia, a questão do erro e você não ser responsável pelo erro. Então, colocar a culpa no equipamento, colocar a culpa em várias coisas que se abstêm dessa culpa, né? Um profissional, ele se abstém dessa culpa. E isso tudo, né? A doutora vai dizer muito melhor que a gente. Mas, por exemplo, se individualizasse, se detém o conhecimento, Thalita. Olha, eu tava conversando outro dia com uma colega também, que começamos juntas praticamente, e nós estávamos relembrando como eram os treinamentos quando a gente adquiria um equipamento, que muitas das vezes a pessoa vinha lá de fora, não existia uma equipe. Eu digo que os jovens hoje... Gente, vocês têm a faca e o queijo na mão, vamos combinar? Porque eu nunca vi uma geração tão mimada e tão paparicada pelas empresas e pelas empresas de laser, né? Por quê? Como é que era o nosso treinamento? Presta atenção, era uma vez só, vinha uma médica, né? Ou alguém da equipe da empresa lá de fora, era um dia de treinamento e acabou.
Então, vira. se você tivesse dúvida, quantas vezes eu não peguei minha malinha e meu dinheirinho do meu bolso e fui lá para clínicas lá fora, para me aperfeiçoar, em busca de profissionais que pudessem me ajudar, livros e mais livros, troca de experiência com pessoas que tinham mais experiência. Quantos congressos eu não fui para me aperfeiçoar? Porque era um treinamento, não existia isso. E hoje eu vejo as pessoas sendo treinadas. Então, assim, gente, eu não tô criticando ninguém, mas eu acho que isso aí é o conhecimento. Sim. E quem tem que correr atrás do conhecimento é o profissional, é o médico. A empresa tem obrigação, sim, de trazer o equipamento, de fazer a manutenção do equipamento, de treinar o médico, mas o médico tem obrigação, e eu digo para as minhas médicas que estão, antes do treinamento, elas já vão estudadas. Elas já têm que entender a tecnologia, elas já têm que entender como que essa tecnologia funciona, como que ela vai atuar. E a gente praticamente, você sabe disso, Sim. a gente liga, é mentira ou é verdade? A gente liga o equipamento na tomada e já começa a usar. Sim. Antes do treinamento. Sem treinamento. Nem precisa de treinamento, mas Sim, é o conhecimento, é a autoridade. Porque a gente se preocupa, porque a gente já estudou. Então, o equipamento, a marca, é importante ter o melhor equipamento? Sim. É importante ter uma tecnologia de ponta? Sim. É importante ter uma tecnologia chancelada? Sim. Mas é o que eu sempre digo, mãos de quem faz. Sim. Isso vai te dar autoridade. E quando o paciente vai em busca de preço e ele te compara com outros, eu falo, olha, é maravilhosa essa médica é maravilhosa, mas você fazer vamos lá, essa tecnologia no programa GST comigo, é isso. Porque senão todos os cirurgiões plásticos cobrariam a mesma coisa. O bisturi é o mesmo. Agora, a experiência, a mão de quem faz, a técnica individualizada. O olhar para o paciente é diferente. Olha, pra você ter uma ideia, sistema MPT, vamos lá, queridinho, que tá na moda. Cada paciente meu faz de um jeito. Sim. Sim. Isso é maravilhoso. Como é que a Paula faz? I don't know. Thalita vai fazer de um jeito, a Andressa Mundi vai fazer de outro jeito, Paula vai fazer de outro jeito. Aí entra o conhecimento, né? Dentro daquelas milhares de ponteiras, são 7 ponteiras, eu monto. Cada paciente tem o seu sistema MPT. É tão louco, né? É o Ultraformer. Exato. Que basicamente eu estou na empresa desde o primeiro. Eu só tenho indicação pro pescoço. Aí as pessoas vão me perguntar Não, assim... mas eu posso fazer um e-mail em você. Você vai fazer comigo. Vamos. Tá? Você vai amar. Mas não tem para todas as ponteiras e todos os protocolos. E eu vejo pessoas que não têm a expertise que a gente tem no equipamento... falando, mas eu quero fazer tal... Calma, não é, às vezes não é pra você. O Ultraformer é um equipamento que não é todo para mim. Não, então, você pode fazer, mas não vai fazer todas as ponteiras. Aí você vai associar Exato. uma ponteira com outro equipamento, com laser, com uma radiofrequência, com outra Outras tecnologia. coisas. Aí que entra, mais uma vez, quem gente detém o conhecimento não fica refém da técnica. E a gente vai finalizando por A aqui. pena. Por aqui, porque senão a gente vai emendar nos próximos 3, tá? Doutora, muito obrigada Eu pela que sua agradeço, presença. doutora. Eu adorei. Pode me chamar mais vezes, tá? Nossa, Eu mãe venho do com laser. prazer. Nossa mãe do leite. Nossa mãe do laser, a doutora tá com a gente aí desde... Eu tô 7 anos na Medsystems e a doutora tá lá com a gente. Vambora. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero que vocês assistam os próximos e os episódios anteriores. O Papo de Pele é o podcast da Medsystems com apoio do Med Academy. E eu te espero no próximo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.